Pastor Carlos César, pastor da IEQ e secretário nacional de comunicação, deputado estadual representando a Igreja Quadrangular na Assembleia Legislativa em São Paulo. Recebam com alegria deputado Carlos César. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Boa tarde! Paz seja convosco! Que alegria nós estarmos aqui nessa tarde tão especial. Louva a Deus pelo privilégio de estar aqui na igreja do meu grande amigo, pastor André Carvalho, sua esposa, pastora Gisélia, pastor Fábio, todos os pastores aqui, os nossos superintendentes aqui, nosso conselheiro estadual, pastor José Francisco Ramos, pastor Jefferson Campos, nosso primeiro vice-presidente da igreja Quadrangular no Brasil, está aqui também, pastor Peraz, cada pastor, cada pastora, cada líder. Como é gostoso nós participarmos de um evento tão especial como esse. Nós já tivemos na etapa lá em São Paulo, na igreja do meu amigo pastor Marcos Soares. Obrigado, gratidão por esse vídeo de apresentação, por toda a aliança, pela vida do pastor Valério, que também é o nosso secretário estadual de missões. Tivemos na cidade de Piracicaba, na segunda etapa, e agora aqui em Ribeirão Preto. Para nós é um motivo de extrema alegria, de extrema festa. Eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa tarde. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu sei que você vai ouvir aqui muitas ministrações. Deus vai tocar muito ao nosso coração. E a minha oração é que cada palavra, minha oração é que cada atitude, cada movimento aqui, cada adoração, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Amém? Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Se você pudesse colocar em pé, reverência à palavra, por um minuto. Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler versículo 22. Do 22 ao 24. Glória a Deus. Quantos missionários nós temos aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Congresso Distrital de Células e Missões. Diz assim: o Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco. Fala comigo, pouco a pouco. Pouco a pouco. Diga forte, pouco a pouco. Pouco a pouco. Mais uma vez, pouco a pouco. De diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus tas a entregará, e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á nas mãos os teus reis, para que apagues o nome deles debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te, até que os destruas. Fala comigo, nada. Diga forte, nada. Pode impedir o plano, o projeto de Deus para a minha vida. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra, Deus, que é viva e poderosa. Fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio. Cada um de nós saímos desse lugar tocados, restaurados, transformados pelo poder da tua palavra, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Usa os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar de ti. Eu repreendo todo o cansaço físico, todo roubador da palavra, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Todo mau pensamento não tem poder neste lugar agora. Que o teu Espírito Santo opere em cada coração, em cada vida. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Diga graças a Deus. Se assente aí no seu lugar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda estão chegando, mas você que está em pé e que já está chegando, pudesse assentar. Irmãos, nós vemos que Deus tem um plano, um propósito para cada um de nós. Todos nós aqui que estamos sentados nesse lugar, que estamos participando desse evento, temos o chamado de Deus. Deus nos escolheu, nos separou
E sempre você vai ver na palavra de Deus pessoas escolhidas por Deus, um povo que Ele separou, um povo que Ele chama de nação santa, de raça eleita, pastor Daniel Fávero, um povo separado por Deus, bispo Vitor, que está aqui também, superintendente de Araçatuba. E nós estamos nesta caminhada, nós estamos nesta direção, a caminho do nosso destino. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma vocação, e o papel do líder, o papel de cada um de nós, é levarmos pessoas de um ponto para o seu destino. Que cada um de nós possamos atravessar e alcançar o destino, o propósito que Deus tem para nós. Todos nós estamos numa travessia em alguma área da nossa vida. E muitas vezes nós estamos preocupados com o sucesso, com a vitória, mas essa não é a discussão. A discussão é o time, é o tempo em que essas coisas vão se manifestar, em que essas coisas vão acontecer. Porque Deus te trouxe aqui, Deus me escolheu, Deus te escolheu, Deus nos separou, porque Ele tem para mim e para você um tempo de vitória, e já está determinado. Deus te escolheu, Deus te colocou num determinado lugar, numa determinada cidade, numa família, e Ele está fazendo na nossa vida. Fala comigo, Deus está fazendo. E essa é a situação. E eu sei, queridos, que Deus tem planos de bênção para a nossa vida, de vitória. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: bem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais, um futuro e uma esperança. Deus tem um futuro de vitória para você, querido. Deus já te escolheu, Deus tem esse pensamento, Ele tem esse propósito. Só que muitas vezes, irmãos, nós ficamos limitados e achando que vai faltar, que não vai dar. Às vezes a gente começa a se enxergar e fala, puxa, mas será que está acontecendo? Salmo 34:10, a Bíblia diz que os leõezinhos sofrem e passam necessidade, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum tem falta. Eu sei, querido, que Deus não tem deixado faltar nada para você. Mas pastor, eu estou há tanto tempo na batalha, eu estou sonhando, eu estou trabalhando, eu estou lutando, e parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que tem alguma coisa que não está se realizando. Às vezes as pessoas pensam, nós estamos vivendo uma luta, e parece que essa luta está nos consumindo. E o texto que nós lemos nos fala que Deus vai fazer, e não de uma forma instantânea. O nosso desejo, a gente sonha com aqueles desenhos, filme que a gente assistia quando criança, em que aparece um gênio da lâmpada e que fala, olha, faça isso, puf, e acontece. Faça isso, e você está numa mansão. Faça isso, e já tem um carro. A gente quer que as coisas aconteçam instantaneamente, sim ou não? A gente não tem paciência nem para abrir um vídeo quando ele demora demais para abrir. Nossa paciência está no limite, porque a gente quer as coisas muito rápido. A gente quer que seja fast food, que seja comida rápida. Pastor Gercinho, meu amigo, que alegria ver você. É assim que a gente quer. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. Mas o texto que nós lemos fala, olha, Deus vai fazer pouco a pouco. Fala comigo, pouco a pouco. E por que Deus faz pouco a pouco? O texto nos fala assim, olha, tudo, eu vou colocar vocês lá. E a Bíblia diz, olha, o Senhor teu Deus lançará fora todas as ações. Isso, é a voz do Espírito, irmãos. Está tudo programado. O Senhor teu Deus diz assim, olha, eu vou lançar fora todas essas feras, e vai ser pouco a pouco. Quem tem luta aqui, diga amém. Ele está falando, eu vou lançar fora, vai ser devagar, não vai ser instantaneamente, pouco a pouco. E por que pouco a pouco? Ele diz assim, olha, diante de ti, não poderás destruí-las de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Fala comigo, para que as feras não nos devorem.
Sabe, querido, sabe qual é o problema de muitas pessoas? É quando ela assume uma posição que ela ainda não estava preparada para assumir aquele posto. Você já viu gente assim? Que enquanto ele trabalhava com você ali, ele era o seu amigo, mas aí alguém deu uma função para ele, ele subiu numa gilete, ele começa a ter vertigem, ele começa a se achar que é o dono da cocada. É triste, tem gente que não está pronto, não está preparado. E a palavra nos mostra muitas pessoas que o Senhor tratou com eles e deu um tempo para que eles fossem treinados. E nós, muitas vezes, estamos sendo treinados, estamos sendo preparados. Você já imaginou, se alguém soubesse o que Moisés seria, que Moisés seria o libertador do povo de Israel do Egito, enquanto ele estava sendo educado, estudado, lá no palácio? Teriam devorado Moisés, teriam acabado com ele, se Moisés fosse descoberto. Então ele teve o tempo em que estava no palácio, aprendendo com Faraó. Ele teve o tempo do deserto, cuidando de ovelhas. Tem muitos homens que a palavra de Deus nos mostra que eles não foram descobertos para que não fossem consumidos. Você vê a história de José. Você sabe que José, com 17 anos, vai ter um sonho, mas José vai ser treinado na dor da traição. José vai experimentar o abandono dos seus irmãos, na casa de Potifar, na cadeia. José vai enfrentar a decepção, a desilusão, o esquecimento. E quando José se torna o grão-vizir, o Zefanete Paneá, o governador de todo o Egito, o homem mais poderoso, você não vê na palavra de Deus José como um vingador, José como alguém cheio de ranço. Você não vê José tomando a primeira posição dele, de alguém que fala assim: olha, talvez se fôssemos nós, vem cá, manda chamar Potifar lá, manda chamar aquela esposa dele, aquela mulher que me acusou injustamente, eu vou ter uma conversa com ela. Talvez se fôssemos um de nós, ia falar assim: olha, junta 3.000 soldados aí, vamos subir até Canaã, eu quero encontrar aqueles meus irmãos, o que eles fizeram comigo eles vão pagar agora dobrado. Quem está comigo aqui, diga amém. Você não vê José fazer isso. José não faz isso. José estava preparado. É muito triste quando nós vemos pessoas que não estão preparadas para assumir posições. Pessoas que assumem uma posição e depois acabam alcançando um certo sucesso. Quantos de nós, irmãos? Eu estou na igreja há 32 anos, eu me entreguei a Jesus há 32. Há 22 anos eu sou pastor titular da igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Novo Horizonte. Hoje eu estou aqui e meu pessoal está lá fazendo encontro de vencedores, a nossa igreja. Amanhã nós teremos batismo na igreja, temos 3 cultos amanhã e vamos ter batismo para a glória de Deus. Mas a gente já viu tantas coisas, irmãos. Se você tem 10, 20 anos, 30 anos, tem pastores aqui que tem muito mais tempo que eu, o pastor Carlos que está aqui, que é desde antes do meu sogro se converter, pastor Zarias. E você viu quantas pessoas que já estiveram em tantas posições elevadas, em lugares altos, mas parece que elas não estavam prontas e acabaram caindo. E isso é muito triste, você vê isso acontecer. Sabe, às vezes a gente vê que Deus, Ele precisa nos tratar, tirar as nossas motivações, tirar a palha, santificar os nossos sonhos, aprimorar os nossos talentos, muitas vezes até nos levar a lugares humilhantes. Veja que José enfrentou lugares humilhantes, de prova, a fim de nos treinar. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16: o Deus que no deserto
te sustentou com maná que teus pais não conheciam. Deuteronômio capítulo 8, versículo 16. Se você puder colocar aí para mim. Que teus pais não conheciam, para te humilhar. Fala comigo, para te humilhar. Para te provar. A fim, para que no fim, te fazer bem. Oh, querido, quem está entendendo isso, diga amém. Deus que te colocou no deserto para te humilhar, para te fazer ter fome, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Mas uma palavra Deus tem para mim e para você, meu irmão. Deus está fazendo, é pouco a pouco, não é instantâneo, mas ao final Ele vai te fazer bem. Ao final, Deus tem bem para a tua vida, Deus tem bem para a tua casa. No final, Deus vai fazer bem. O que Ele quer saber é o que estava no teu coração. Sabe, irmãos, quando você está por baixo, você não chama muita atenção, mas o prego que desponta é o primeiro que vai levar a martelada, sim ou não? Começa a despontar, começa a tocar bem, começa a pregar, começa, você vai levar a martelada, não tem jeito. Só que a gente vê pessoas que são comidos pelo bicho da arrogância, da prepotência, da soberba. Segundo Crônicas capítulo 26, vai falar de um rei que foi poderoso, reinou 52 anos, um rei que prosperou, que venceu batalhas, que foi longe, que era forte. Mas a Bíblia diz, no capítulo 26 de 2 Crônicas, no versículo 16, diz assim: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Olha isso, exaltou-se, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. A minha tradução fala assim: exaltou-se o seu coração para a sua ruína, e transgrediu contra o Senhor, porque entrou no templo do Senhor para queimar o incenso. Fala comigo, Deus está fazendo. Diga forte, Deus está fazendo. Pouco a pouco, para não ser consumido pelas feras. Esse Uzias, ele achou que era o poderoso. Eu sou o rei, eu já venci tantas coisas. Mas aí ele vai fazer algo que não era papel dele fazer. Ele vai queimar incenso quando era para o sacerdote fazer isso. A Bíblia diz que Uzias faz isso, entra no templo. E a Bíblia diz que o profeta Azarias vai entrar com mais homens da maior firmeza no templo após ele. E a Bíblia diz que ele vai morrer com lepra na sua testa. Os dias dele vão ser terríveis. Sabe, queridos, quem está comigo aqui, diga amém. Que Deus coloque essa palavra no seu coração. Tome cuidado, não se precipite. As coisas têm tempo para acontecer na nossa vida. A gente vê muitas pessoas caindo porque elas se precipitam. Sabe, o salmista, certa vez ele vai olhar, o salmista Asaf, ele vai falar: olha, os meus pés quase que resvalaram, Salmo 73, porque eu olhei a prosperidade do ímpio, e eu invejei, eu desejei ser como ele, mas eu não vi o fim deles. Oh, querido, eu não sei se você tem enfrentado lutas, eu não sei se você tem enfrentado dificuldades, mas há uma promessa de Deus: você vai conquistar todas as ações, você vai conquistar todas as lutas, querido. Deus está fazendo na tua vida, Deus está fazendo no teu mistério. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu estou falando, eu estou tirando, querido. Você vai vencer todas elas. Fala assim: Deus está fazendo. Quem tem milagres para contar aí, diga amém. Quem já viveu milagres do Senhor, diga aleluia. Então, querido, Deus está falando, eu estou fazendo. Eu vou tirar todas essas feras. Você vai conquistar todas as ações. Ah, mas as ações são mais poderosas do que eu. Ah, mas as ações são muito fortes. Meu irmão, esse poder Deus entregou para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o povo escolhido de Deus. Quem aqui é a igreja do Senhor, diga amém. Colossenses 1,18, a palavra diz que o Senhor é o cabeça. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo, querido. Foi para essa igreja que Deus deu a unção de governo, de domínio, de conquista. Amém? Foi para essa igreja. A Bíblia diz, Isaías 9,6: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O ombro faz parte do quê? Do corpo. Fala comigo, do corpo.
Quem é o corpo de Cristo aqui na terra? A igreja. Então essa unção de governo, esse governo está sobre a igreja de Jesus Cristo. É sobre essa igreja que Deus nos deu essa autoridade para governar, para você governar na tua casa, para você liderar na sua família, para você liderar na sua empresa, para você liderar na sua escola, onde você estiver, você vai ser luz deste mundo. A palavra diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe, quando alguém vê as boas obras em você, que o nome do Senhor será glorificado. A igreja precisa entender isso, querido. Deus está fazendo, eu estou fazendo pouco a pouco, mas você vai vencer todas elas. Fala comigo, eu vou vencer todas elas. Todas elas serão vencidas. Ah, meu irmão, quando Josué vai assumir, lá tem 7 nações mais poderosas: os Girgazeus, Jebuseus, Ferezeus, os Heteus, os Amorreus, todos os gigantes mais poderosos. Mas havia uma promessa. Deus tem uma promessa para a minha vida, Deus tem uma promessa para a sua vida, meu irmão. Você vai vencer, em nome de Jesus. Você vai vencer. Eu estou fazendo, é pouco a pouco, mas eu estou fazendo. Aleluia. Sabe, irmãos, é fundamental que a igreja entenda isso. Entenda isso, irmãos. Eu sempre falo que na antiguidade, quando existia uma guerra muito longa e não chegava-se ao vencedor, fazia-se um tratado de que essa guerra não seria decidida mais de exército contra exército, mas cada lado escolheria o seu campeão. O lado que o campeão que vencesse, o vencido serviria o vencedor. Naquele filme Troia, quem aqui já assistiu o filme Troia? Todo mundo revelando a idade aí, né? Filme bastante antigo. Brad Pitt, aquele ator bonitão. Minha esposa fala que é igualzinho eu. Naquele filme o Brad Pitt faz o papel de Aquiles. Ele é aquele que vence os campeões do outro exército. Só ela que acha, viu, irmão? Só ela e minha mãe. E ele vence pelo exército que ele está defendendo. E nós temos que aprender isso. A igreja tem que aprender que quando um campeão dela vence, toda a igreja vence. Amém, irmãos? Fala comigo, quando os meus campeões vencem, eu venço. Quando os meus campeões perdem, nós perdemos. Amém? Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, ele fala: antes de tudo, façam orações de súplica pelos reis, por aqueles que estão em autoridade, para que te vá bem e tenha uma vida sossegada, uma vida abençoada. Então, queridos, é fundamental isso, porque quando um pai de família cai, toda uma família sofre. Se um comerciante, um homem de negócios cai, toda a sociedade vai sofrer. Se um presidente cai, toda uma nação sofre. Se um pastor cai, o evangelho sofre. Sabe, irmãos, quando os nossos campeões vencem, nós vencemos. Mas se os nossos campeões perdem, nós perdemos. Isso é tão sério que quando você olha na palavra de Deus, alguém pensa assim: olha, Davi devia ter ficado feliz quando Saul morreu, mas você não vê também Davi celebrar e comemorar a morte de Saul. Pelo contrário, Davi se lamenta quando Saul morre. Ele fala: olha, o nosso rei morreu, nós perdemos. Tombaram os valentes do monte Gilboa. Davi não celebra a morte do seu rei. Nós precisamos, a igreja, funcionar exatamente como Josué, que estava lá no campo de batalha, mas Moisés, o seu líder, estava no topo da montanha. Enquanto Moisés está no topo da montanha com as mãos levantadas, Josué no campo de batalha, ele avança e vence. Por isso, querido, desejo que o seu líder esteja no topo da montanha,
Porque enquanto ele está no topo da montanha, você está vencendo as guerras no campo de batalha. A igreja é como Arão e Hur, que sustenta as mãos de Moisés levantadas. A igreja sustenta as mãos dos seus líderes em oração. Quem está comigo, diga amém. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos guardar isso no nosso espírito. Nós vemos que na palavra de Deus nos mostra que Davi vai enfrentar Golias, porque Davi se dispõe a ser o campeão do povo de Israel, enquanto Golias era o campeão do povo filisteu. E lá em 1 Samuel capítulo 17, versículos 51 e 52, se você puder colocar aí para mim. 1 Samuel 17, 51 e 52. Diz assim, olha: por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e cortou com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão era morto. Tem algumas traduções que fala campeão, aqui está falando herói. Fala comigo. Vendo os filisteus que o seu campeão era morto. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Porque o campeão deles perdeu. Eles perderam. Agora olha o que o povo de Israel. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até o vale, até as portas de Zecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelos caminhos de Saaraim, até Gate e até Ecrom. Oh, querido, quando o povo de Deus, quando os hebreus viram que estava morto o gigante Golias, quando o campeão deles, Davi, vence o gigante Golias, sabe o que eles fizeram? Eles correram, perseguiram os filisteus e venceram. Aqueles homens que estavam assustados, amedrontados, quando o campeão vence, eles venceram. Amém, irmãos? Olha, queridos, desde que o homem pecou, desde Adão e Eva, existe uma guerra no mundo espiritual. Os demônios já escolheram o campeão deles. O campeão dos demônios é o diabo. Mas nós temos o nosso campeão. E o nosso campeão é Jesus Cristo. Oh, querido, isso é a verdade que Jesus... Aleluia. Isso é verdade que Jesus morreu numa sexta-feira, mas no domingo a palavra diz que Jesus ressuscitou. Ele vai até o inferno, ele toma a chave da morte, do inferno, da mão do diabo, e ele venceu, querido. E a Bíblia diz que se ele venceu, ele nos dá autoridade para ser vencedores, para ser mais que vencedores. Por isso ele diz, olha, ainda que você tenha uma aflição no mundo, lá em João 16, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, Deus nos trouxe aqui hoje para que você esteja preparado para viver o melhor tempo da história da tua vida. Fala comigo, Deus está fazendo. É pouco a pouco, mas eu estou sendo preparado. Quantas pessoas você conhece, querido, que não estavam prontas e alcançaram sucesso e morreram? Eu estava vendo há pouco no carro uma cantora famosa chamada Amy Winehouse. Morreu com 27 anos, famosíssima, mas morreu nas drogas. Estava vendo agora o presidente de um país, da Ucrânia, 40 e poucos anos, era um humorista, mas assumiu uma posição. E agora quase 6 milhões de ucranianos já tiveram que deixar a sua pátria, deixar os seus bens, deixar a sua família, estão imigrando para outros lugares. Fora quase 1 milhão que vão morrer até o final dessa guerra. Sabe por quê, queridos? Porque pessoas que não estavam prontas para alcançar o seu destino. Deus te chamou aqui hoje, querido, para você entender que Deus está fazendo na tua vida. Todo gigante, toda fera, tudo aquilo que está te prendendo, Deus está tirando de você, para você estar pronto, meu irmão, para você alcançar posições. Essa posição Deus estabeleceu para a igreja. Foi para José para governar o Egito, foi para Isaías, foi para Daniel, foi para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Oh, meu irmão, esta autoridade Deus entregou para a igreja. Deus deu todo o poder, toda a autoridade. Eu entrego a minha igreja, a ela eu dou o poder de ligar. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus, tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Este
Este poder Deus entregou para a igreja. Basta acreditar, meu irmão. Em nome de Jesus, toma posse da tua vitória. Deus tem bênção para a tua casa, para a tua família. Eu quero orar com você por um minuto, meu irmão. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem mais para falar ao seu coração, mas você não vai sair desse lugar da mesma forma como você chegou, mas você vai sair daqui transformado, com a certeza. Deus está fazendo. Pode parecer que está difícil, pode parecer, mas eu estou sofrendo. Meu irmão, todo veneno que alguém lançou contra você, esse veneno vai se tornar um remédio na tua vida, vai te tornar mais forte. Pastor, toda luta vai ser um obstáculo, querido, que te deu mais músculos, te deu mais força, te deu mais sabedoria. Querido, hoje você vai dizer, hoje eu estou pronto. Você não vai falar como aqueles que falam, era bom quando eu tinha 20 anos. Não, meu irmão, o melhor tempo é hoje, o melhor tempo é agora. Sabe o que Jesus, sabe o que o mestre Sala fala quando ele experimenta aquele vinho? Fala, olha, você deixou o melhor vinho para agora, para este tempo. A palavra é agora. Sabe qual é o melhor tempo da tua vida, meu irmão? É hoje. Este é o melhor tempo, este é o melhor tempo. Eclesiastes 7:10, a palavra diz assim, olha, nunca digas que os dias passados foram melhores do que este. Este é o melhor tempo que Deus fez. Sabe por quê? Hoje você está tomando a sua decisão e Deus tem um futuro de vitória para a tua vida, mas Ele está tirando toda a palha, está tirando, querido, pouco a pouco você vai vencer todas as feras e ao final Deus vai te fazer bem. Querido, eu não sei qual é a tua luta, meu irmão. Parece que o diabo está vencendo, pastor, parece que ele está avançando, meu irmão. Essa é uma mentira do diabo. Ele jamais vai vencer, porque o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Apocalipse 17, a palavra declara, o Cordeiro venceu, Jesus já venceu. O final dessa história já está escrito. Jesus venceu, querido. Jesus venceu na tua casa, Jesus venceu na tua família. Levanta as suas mãos bem alto, fecha os seus olhos, adora o nome do Senhor por um minuto, querido. Glorifica o nome do Senhor aí, exalte a Ele. Ele te escolheu, Ele está fazendo na tua casa, Ele está fazendo na tua família. Espírito Santo, sopra, meu Deus, sopra em cada coração, sopra em cada vida, em cada ministério. Meu Deus, tem gente que chegou aqui hoje achando que as coisas não estão acontecendo. Será que essa cura não vai chegar? Será que essa libertação? Será que essa situação financeira? Meu Pai, Deus, renova o ânimo, renova a disposição, renova a esperança. Zacarias 9:12 vai se cumprir na vida desse teu filho. Voltai à fortaleza, presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Meu Pai, faz com que teus filhos aqui hoje estejam exatamente como Caleb. Mas se você está pronto para herdar essa montanha, para herdar esse trono, ele dizia, eu estou tão forte quanto eu estava há 45 anos atrás. Eu estou forte, eu estou pronto para entrar na guerra e sair dela. Deus está fazendo, meu Pai, continua a fazer. Faz da vida deste homem, da vida dessa mulher, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aplaude e glorifica Jesus.